Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. Bem, já passou muito tempo desde que o Sonic 3 estreou, e ainda mais tempo desde que fiz um vídeo, mas finalmente vou falar sobre o Sonic 3. Afinal de contas, fiz um vídeo sobre o Sonic 2, portanto é só justo. Bem, como o Sonic costuma dizer, há que ir rápido, portanto vamos falar já do filme. O Ben Schwartz, claro, continua a ser excelente como o Sonic, e apesar de continuar a ser bastante engraçado, a interpretação dele desta vez é um pouco mais dramática e emocional. A Colin O'Shaughnessy e o Idris Elba também continuam a ser excelentes como Tails e Knuckles, respectivamente, e gosto do facto de que, apesar de agora serem amigos, ainda há alguma rivalidade entre o Sonic e o Knuckles. Porém, tal como no Sonic Adventure 2, o jogo em qual este filme é baseado, o lado mais interessante da história é o lado dos vilões. Começando por aquela que eu acho que é a melhor parte do filme, a dupla interpretação do Jim Carrey como Ivor Robotnik e o seu avô Gerald Robotnik. O Jim Carrey continua a ser excelente como Ivor Robotnik e é igualmente engraçado como Gerald Robotnik, sem comprometer nos aspectos mais sérios e dramáticos da personagem. Porém, é a combinação destas duas interpretações que leva este filme a outro nível. Eles nem sequer têm falas assim tão engraçadas, mas é a maneira como eles dizem essas falas e a maneira como agem que me fazem partir a rir. Muita da comédia vem do quão semelhantes eles os dois são, e no entanto há diferenças suficientes entre eles os dois para cada um conseguir ser a sua própria personagem. Isto combinado com o talento que o Jim Carrey tem para interagir com personagens que não estão realmente lá, dá mesmo a sensação de que estas personagens são duas pessoas que estão no mesmo sítio a interagir uma com a outra. Claro que depois temos aquela que é sem dúvida a melhor personagem original destes filmes, o Agente Stone, que mais uma vez é muito bem interpretado pelo Lee Majjoub. As interações entre ele e o Robotnik continuam a ser muito engraçadas e desta vez há ainda mais tensão romântica entre os dois do que no Sonic 2. Desta vez, muita da comédia vem da inveja que o Agente Stone tem da nova amizade entre o Robotnik e o avô dele. Um conceito que meio que já tinha sido introduzido no Sonic 2 com a inveja que ele tinha da aliança entre o Robotnik e o Knuckles, mas que aqui é um conceito muito mais envolvido e que tem muita piada. Claro que depois temos a grande nova personagem introduzida neste filme, o Shadow, muito bem interpretado pelo Keanu Reeves. Apesar de ele ser um ator famoso, foi também uma excelente escolha para este papel. A combinação única de agressividade e angústia com foco e tenacidade que está presente no John Wick e na personagem do Shadow nos jogos está presente aqui. E nesse sentido, o Shadow neste filme acaba por ser o melhor desses dois mundos. Claro que quem conhece a origem do Shadow sabe que é uma história muito trágica e emocional. E nesse sentido, o Keanu Reeves também faz um excelente trabalho. E o mesmo aplica-se à Lila Brown, que está impecável como Maria. Quando vi esse nome achei familiar, e pelos vistos é a mesma atriz que faz de jovem Furiosa no filme da Furiosa. Escusado só dizer que ele tem um futuro brilhante. Outro excelente aspecto do Shadow é um excelente aspecto do filme em geral, que são as cenas de ação, que são as melhores em qualquer filme do Sonic. Especialmente no que toca ao terceiro ato, que leva a ação a níveis de épico e empolgante nunca antes vistos em qualquer filme de videojogos. E parte disso deve-se ao quão fiel este filme é ao jogo que adapta, o Sonic Adventure 2. Aliás, este é o primeiro filme do Sonic que adapta um jogo específico. O primeiro filme do Sonic meio que adaptava o primeiro jogo do Sonic, mas isso era só porque as únicas personagens dos jogos eram o Sonic e o Robotnik e porque o filme se passava num sítio chamado Green Hills. Depois o Sonic 2 não adaptou um jogo específico e em vez disso tirou a inspiração de vários jogos, sendo os principais o Sonic 2, o Sonic 3, o Sonic Knuckles, com um pouco de Sonic Adventure 1 à mistura. Depois a série do Knuckles meio que é uma adaptação do Knuckles Chaotix, mas isso é só porque o Knuckles é o protagonista. Ninguém da equipa Chaotix aparece. No entanto, o Sonic 3 é uma adaptação surpreendentemente fiel do Sonic Adventure 2. Faltam certos elementos como a Amy Rose, a Rouge e o Bio-Lizard, mas de resto toda a história está cá, incluindo a rivalidade entre o Sonic e o Shadow, a origem do Shadow,
o conflito triangular entre a equipa do Sonic, a equipa do Robotnik e a Gun, e até a estação espacial com a capacidade de destruir um planeta inteiro à la Death Star. Adicionalmente, o filme está repleto de referências ao Sonic Adventure 2, incluindo falas do jogo, recriações de momentos icónicos do jogo e até a inclusão de umas quantas músicas icónicas do jogo. Até há um restaurante a que as personagens vão chamado Chow Garden, como referência ao modo de jogo do mesmo nome do Sonic Adventure 2, em que o jogo do nada se torna num Pet Simulator. E agora chega a parte em que tenho que falar sobre os meus problemas com o filme. Como já mencionei, a parte dos vilões é a melhor parte do filme, e isso é porque a parte dos heróis, embora longe de ser má, deixa um pouco a desejar. É a típica história que é muito comum não só em jogos do Sonic, mas também em geral, em que o Sonic tem que aprender a trabalhar em equipa, em vez de partir logo para a ação sozinho. E para uma história sobre o Sonic a aprender a trabalhar em equipa, o filme foca-se um pouco mais no Sonic e deixa pouco para o Tails e o Knuckles fazerem, especialmente no caso do Tails. Depois temos o James Marsden e a Tika Sumpter de volta como Tom e Mary Wachowski. Eles continuam a ser boas figuras paternais para o Sonic. Desta vez têm um papel ainda mais pequeno do que no Sonic 2, o que faz sentido não só porque à medida que o Sonic vai crescendo vai se tornando cada vez mais independente do Tom e da Maddie, mas também porque à medida que os filmes vão introduzindo mais personagens e elementos dos jogos, os filmes vão se focando cada vez menos nas personagens humanas. E não, Jim Carrey não conta. O tipo é basicamente um desenho animado na vida real, portanto encaixa perfeitamente bem com as outras personagens animadas. Porém, eles fazem a mesma coisa que fizeram no Sonic 2, em que sentem que têm que dar mais propósito ao Tom e à Maddie, e portanto tem uma parte do filme que é focada só neles. Essa parte não é tão intrusiva e é mais relevante para a história do que o seu equivalente no Sonic 2, sendo essa cena do casamento, mas também não é tão interessante ou tão engraçada como essa parte. Eles depois introduzem uma nova agente da Gun, a diretora Rockwell, interpretada pela Kristen Ritter, que meio que tem o mesmo papel que a Rouge tem no Sonic Adventure 2, só que depois ela não aparece muito no filme e não tem muita relevância para a história, o que é uma pena porque a Kristen Ritter é uma excelente atriz e sinto que ela foi um pouco desperdiçada neste papel. Depois a história é bastante previsível e tipo, é um filme do Sonic, eu não estou à espera de uma história cheia de voltas e reviravoltas, só que isto torna-se um grande problema quando começam a encher o filme com os pronúncios mais óbvios de sempre. A sério, há certas falas que as personagens dizem em que basicamente dão um spoiler do próprio filme em questão. Concluindo, será que este é o melhor filme do Sonic? Sim. Será que é melhor do que o Sonic 2? Sim. Mas não por muito. E digo isso como alguém que gosta muito do Sonic 2. Acho que este filme é excelente para crianças, para fãs do Jim Carrey e para fãs do Sonic. E sei isso porque a sala onde eu estava cheia de hiper fãs do Sonic e eles passaram-se completamente com certas cenas do filme. E sendo eu um fã do Sonic, um fã do Jim Carrey e um homem criança, este filme foi mais do que satisfatório para mim. Porém, também acho que estes filmes do Sonic ainda não passaram para além do limiar em que são filmes excelentes por si próprios, porque a história e as personagens são muito boas, independentemente de serem filmes do Sonic ou terem o Jim Carrey. Não que esses aspectos estejam maus, longe disso, simplesmente vejo o potencial para estes filmes irem mais longe e serem bons ao ponto de apelarem a toda a gente. E se a cena pós-créditos deste filme é qualquer indicação, parece que esse vai ser o caso para o Sonic 4, tendo em conta as novas ideias e temas que parece que vão introduzir nesse filme. Mas por agora, dou ao Sonic 3 4 tchauz em 5. Oh yeah! Rolling around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow my rainbow. To stick around, have to keep moving on. Guess what lies ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. No time for guessing, follow my plan instead. Trusting in what you can see. Take my hand, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city.
me, set me free. Trust me and we will escape from the city. I'll make it through, prove it to you.